Bom dia a todos, bem-vindo a mais um curso da Secretaria, um curso online da Secretaria Municipal de Campinas. Hoje a gente está fazendo mais uma etapa do programa online de capacitação no esporte. O curso nosso hoje vai ser Conhecendo o Badminton com o professor Felipe Magaldi, e peço para vocês que as perguntas sejam feitas no chat, tá? O professor vai responder no final da apresentação. Peço também, por favor, que mantenham as câmeras e os microfones desligados, para não atrapalhar a apresentação. E assim que terminar, a gente começa as perguntas, tá bom? Vou fazer um agradecimento para o nosso atual secretário, José Abraão, e o nosso diretor, Fernando Vanin, que estão apoiando e dando todo o suporte para nós, para fazermos esse programa online, tá bom? Professor Felipe, você já está aí? Podemos começar? Oi, apareci? Tá a sua voz, mas eu não estou vendo você. Acho que é a minha configuração aqui. Acho que tá. Mas tá a voz, eu vou depois tirar a câmera já para a apresentação também. Pode, se você quiser se apresentar e depois começar a apresentação, manda bala. Tá, ok. Primeiramente, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a gente. Eu vou fazer hoje uma apresentação aí do nosso programa de capacitação online sobre o badminton. Pelo nome mesmo é Conhecendo o Badminton. A ideia é ser bem inicial, bem básico, para dar umas ideias gerais aí. Tá? Então, eu vou fechar aqui a câmera, ligar a apresentação e a gente já começa. Tá ok aí, apresentação, tela cheia, estão ligando? Para mim ainda não está aparecendo, Felipe. Deixa eu ver, acho que é a minha configuração que... Vê aí se alguém tá... sim, está aparecendo. Tá. Tudo ok. Beleza. Então, como eu falei, a ideia hoje é falar um pouco sobre o badminton, como é uma modalidade pouco conhecida, o desenvolvimento relativamente recente no Brasil. A ideia é apresentar para quem não conhece ou conhece muito pouco, para apresentar alguns detalhes, né, não apenas aquele jogo de raquete peteca, e também apresentar algumas ideias para quem é estudante de educação física ou professor de educação física que queira incluir a modalidade aí nas aulas, pode ser da escola, alguma recreação, ou até começar uma escolinha de badminton. E para aqueles que estão aí que já conhecem bem a modalidade, jogam, treinam, talvez traga algum detalhe novo ou alguma curiosidade. Então, eu sou professor Felipe, eu sou graduado em Educação Física pela Unicamp, e quando eu fiz o curso lá, os esportes de raquete, eles não eram parte das disciplinas obrigatórias. Então, eu sabia o que era o badminton, mas eu não praticava, não tinha nem tocado numa raquete até alguns anos mais tarde. E só quando eu conheci a minha esposa, que já tinha iniciado um trabalho com badminton na escola onde ela dava aula, que eu entendi bem como funcionava o jogo, né, como ele é fácil para iniciar, dinâmico, leve, rápido, muito cansativo, mas envolve facilmente as pessoas com diferentes níveis de habilidades e capacidades. Por um tempo eu auxiliei ela com trabalho no programa, a gente fundou a Associação Esportiva Sancalp, que administra e organiza a equipe que participa de campeonatos oficiais. Tem uma atleta nossa que eu vi que está aí no chat, a professora Marta também, técnica da equipe, está também aí acompanhando a gente. Nesse período eu fiz alguns cursos de ensino, de arbitragem da Federação de Badminton do Estado de São Paulo, e atualmente, além de administrar a Sancalp, eu estou com aulas de badminton pela secretaria, lá no Centro Esportivo Educacional, no galpão do Jardim São José. Então, para ajudar vocês a conhecerem um pouquinho do badminton, a gente vai passar por alguns momentos aqui hoje. Primeiro, vou ver alguns detalhes de como ele surgiu, como são as regras e os equipamentos.
como funciona a sua prática por pessoas com deficiência, que é chamado para badminton, como funciona o jogo em si, os fundamentos, as habilidades e as capacidades características envolvidas, e depois passar algumas ideias sobre a iniciação, algumas estratégias para ensino e algumas fontes aí que pode orientar um trabalho para quem quer iniciar um trabalho aí de badminton, ensinando a modalidade. Então, jogos e brincadeiras que utilizam petecas ou objetos parecidos com peteca existem até hoje em muitas culturas, alguns há milhares de anos, né, como na cultura chinesa, indiana, 2.000 anos, 3.000 anos, tem alguns registros de jogos com petecas. Até aqui nas Américas, os nativos norte-americanos e brasileiros também tinham jogos, a gente conhece aqui no Brasil o jogo de peteca que bate com a mão. Na Europa, durante a Idade Média, também tinha brincadeiras com petecas, e para algumas dessas civilizações o jogo fazia parte de alguns rituais e cerimônias, né? As regras, obviamente, não eram as mesmas, em alguns lugares a peteca era chutada, né, utilizava o pé ou a mão, em alguns tinham algum implemento, como um bastão ou um tipo de raquete. Mas uma coisa era comum, que era passar a peteca entre os participantes sem deixá-la cair no chão. Na Europa, um dos jogos que utilizava a peteca chamava Battledore e Shuttlecock, que era parecido com o frescobol que a gente conhece hoje, que os jogadores com a raquete batiam a peteca um para o outro, tentando não derrubar. Então era um jogo cooperativo, podia ser feito em várias pessoas, em círculo, batendo a peteca com essa raquete aí mais rústica. Essa primeira imagem aí é um quadro da menina com a peteca. Ele foi pintado pelo francês Jean-Baptiste Siméon Chardin, e a primeira vez que ele foi exposto foi no Salão de Paris, em 1737. Nesse quadro aí, ela já está uma raquete com encordoamento, então, bem antes do que se considera a criação do badminton, já havia alguns lugares que utilizavam esses equipamentos para os jogos, né? E aí, durante o período em que a Inglaterra invadiu alguns países na África, na Ásia e na Oceania, final do século XVIII, até meados do século XIX, tomou posse de vários territórios que incluíam toda a Índia e algumas partes da China, e os oficiais ingleses nesses locais praticavam os jogos com petecas, os momentos de lazer e integração com as populações. Entre esses jogos citam-se o Battledore Shuttlecock e o Puna, que era uma variação do jogo jogado na cidade de Pune, na Índia. Entre esses oficiais ingleses estavam os filhos do Duque de Beaufort, que moravam lá na Inglaterra. Ele mora até hoje, os descendentes deles moram até hoje, numa propriedade grande chamada Badminton, que fica no condado de Gloucestershire. No mapa aqui a gente vê onde está marcado em vermelho aqui do Google Maps, é aqui nesse pontinho aqui que fica a propriedade Badminton. E aí lá nessa propriedade eles jogavam o Battledore Shuttlecock, tem aqui no meio essas raquetes aqui, que tem data de 1830, 1840, as petecas iniciais aí, são lá dessa propriedade. Tem um registro escrito numa revista de 1863, indicando que lá na Badminton House era jogada uma variação do Battledore Shuttlecock indoor, dentro dos salões lá da casa principal, que eles colocavam um tipo de rede para separar os jogadores, e aí isso transformou o jogo de cooperativo para competitivo, ficavam cada um de cada lado da rede, tentando derrubar a peteca do lado ao contrário. A prática com essas características funcionou bem na Índia, pois o clima lá permitia jogar ao ar livre, e demorou depois alguns anos para ela ficar popular na Inglaterra, com a formação de clubes, organização de salões específicos e adequados para a prática indoor, se espalhando principalmente pela região sul aí da ilha da Inglaterra. Para o final da década de 1870 é que foram surgir as regras escritas, os clubes começaram a se organizar, e em 1893, que alguns clubes se reuniram para criar a associação inglesa, a Badminton Association, que foi a primeira associação do mundo,
tentando uniformizar aí as regras do jogo. O primeiro grande campeonato que essa Badminton Association organizou foi o All England Badminton Championships. A primeira vez que eles realizaram foi em 1899. Neste primeiro ano, apenas as partidas de duplas, né, 2 contra 2. Essas fotos preto e branco são dos primeiros anos em que o campeonato foi realizado. Desde da primeira edição ele era aberto a qualquer jogador, não era restrito a ranking ou classificação de clube. Ele foi considerado o campeonato mundial não oficial até 1977, quando começou o campeonato oficial da Federação Internacional. Ele é equivalente aí no tênis, para quem conhece bem, que é mais famoso, ao torneio de Wimbledon, pelo prestígio, pelo glamour, e até hoje é disputado no circuito internacional. Até a Primeira Guerra Mundial, o crescimento foi bem rápido na Europa, chegou na América do Norte e na Oceania. Mas aí, durante o confronto, foi interrompido, os campeonatos foram interrompidos. Depois disso, em 1934, 9 países se reuniram e fundaram aí a Federação Internacional, a IBF, International Badminton Federation. Foi a Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Nova Zelândia, Canadá, Dinamarca, Holanda e a França. E aí, nos anos seguintes, o crescimento se acelerou muito na Ásia, onde a forma do jogo ela se adequou fortemente às características das culturas locais, foi abraçada pelo povo, e hoje é um dos esportes mais populares na China, Indonésia, Malásia e na Índia. Em 2006, a IBF virou BWF, eles reorganizaram, chama hoje Badminton World Federation, e conta com 196 organizações membros, as confederações dos países. No Brasil, tem registros da prática de badminton de 1938, no Clube dos Ingleses em Santos, o Santos Athletic Club. Também na década de 60 tem alguns registros de amigos, familiares que se reuniam para jogar. Mas eram práticas restritas a alguns grupos relativamente fechados, normalmente comunidades de imigrantes de países onde a modalidade era mais popular. De maneira mais regulamentada, buscando difundir e organizar a prática, a história do badminton brasileiro começa na década de 80, 1980. Em 1984, havia um clube em São Paulo chamado Dragão, formado por chineses, né? E eles fundaram a Associação Paulista de Badminton e inscreveram a associação na Federação Internacional. Foi a primeira vez que o Brasil teve uma representação no órgão mundial aí da modalidade, em 1984. Nesse mesmo ano, a Associação Paulista organizou a primeira Taça São Paulo de badminton, com apoio da Secretaria de Esportes da capital. Participaram do evento 4 equipes de São Paulo e uma de Campinas, desde o primeiro evento. A de Campinas era o Clube Internacional de Badminton de Campinas, que era liderado por um indonésio chamado Bojung Vitarsa, e eles praticavam a modalidade na escola americana. Aí, em 1988, o Guarani passou a receber atletas da escola americana, formou a equipe de badminton e sediaram o primeiro torneio aberto de Campinas, que foi o primeiro torneio oficial fora da capital. Nesse mesmo ano, em 84, foi fundada, 88, foi fundada a Federação Paulista, que depois de 2 anos que ela conseguiu se regularizar e passou a ser a representante do Brasil na Federação Internacional. Em 1990, também realizaram o primeiro campeonato internacional aqui no país, que foi um campeonato sul-americano. Já citei aqui várias vezes, né, Campinas é uma das cidades pioneiras no badminton brasileiro, agora de forma organizada. Depois dessas experiências da escola americana e do Guarani, em 1991, no cenário. A foto aí é de 1992, o primeiro evento que realizaram no clube, a primeira Taça Fonte São Paulo. A Ponte Preta, alguns anos depois, também teve uma equipe, que durou alguns anos, a Sociedade Hípica de Campinas, tem até hoje uma equipe forte, e 2 projetos sociais nesse tempo tiveram algum destaque aqui na cidade, que foi o Ceareiros Vivo Badminton e a Sancalp, que é a nossa equipe. Os Ceareiros Vivo Badminton encerrou as atividades,
os atletas que ainda jogam deles estão na Fonte ou na Hípica, a Sancalp continua com alguns atletas ainda. E a gente tem um programinha de iniciação, mais para frente a gente comenta. Algumas escolas na cidade também têm programas de badminton, normalmente com alguns professores que foram de algum desses clubes. Em 1991 foi o primeiro campeonato brasileiro. Nessa época, ainda a Federação Paulista que organizava o evento até em outros estados, e ajudou a fomentar a prática, a organizar as outras federações. Em 1993, se reuniram para fundar a Confederação Brasileira de Badminton, com a filiação da Federação Paulista, de Brasília, e de Santa Catarina, e uma entidade de Minas Gerais. E desde 1994 é a CBBD que representa o Brasil aí na IBF-BWF. A Taça São Paulo, que foi aquele primeiro torneio de 1984, ela se transformou num torneio internacional, que hoje é o Brasil International, e acontece todos os anos, valendo ponto para o circuito mundial da modalidade. Esse circuito mundial é coordenado pela BWF, ela valida os torneios internacionais abertos que os países realizam e contabiliza os pontos para o ranking mundial. Similar ao que é mais conhecido do tênis, né? Somente em 1979 que ele foi autorizada a premiação em dinheiro pelas classificações nesses torneios, marcando a profissionalização do esporte. O primeiro evento valendo dinheiro foi em Londres, e atualmente, nos 5 maiores níveis de torneio, que valem mais pontos aí para o ranking, são 26 torneios no mundo, sendo que 3 deles pagam mais de $1,5 milhão, e 5 pagam mais de $1 milhão, isso dividido entre todas as modalidades disputadas, né? Esse valor é total. Além disso, tem campeonatos mundiais por equipes, masculinas, femininas e mistas, que tem um padrão parecido com o da Copa Davis. Os países se enfrentam país contra país, jogam uma partida de cada modalidade, né? Homem contra homem, mulher contra mulher, ou jogam 3 simples e 2 duplas, dependendo do confronto. Na história dos Jogos Olímpicos, em 1972, em Montreal, badminton foi uma modalidade de demonstração. Em Seul, em 88, foi de exibição. E a partir de 1992, em Barcelona, começou a ser uma modalidade oficial. Nestes primeiros jogos, só tinha 4 medalhas em disputa: simples masculina, simples feminina, duplas masculinas e duplas femininas. Depois, a partir de 96, as duplas mistas, um homem e uma mulher, passaram a também disputar medalhas. Nos primeiros jogos em Barcelona, que o badminton foi oficial, a Indonésia levou 2 ouros, 1 prata e 1 bronze. Foram as primeiras medalhas da história do país. E nessa ocasião aí teve mais de 1 bilhão de telespectadores assistindo as partidas de badminton. Nos Jogos Pan-Americanos, o badminton estreou só em 1995 em Mar del Plata, na Argentina. Para indicar aí os países que são mais dominantes, a gente tem uma referência dos campeonatos mundiais por equipe. O campeonato por equipes masculinas começou em 1949, chama Thomas Cup. Nessa foto do troféu, ele é o troféu mais da esquerda, Thomas Cup, que foi em homenagem ao primeiro presidente da Federação Internacional. Ele teve 30 edições até agora, e nessas 30 edições, os únicos países que foram campeões foram a Malásia, Indonésia, China, Japão e a Dinamarca. Então, são 5 países só. A partir de 57 também começaram com o Campeonato Mundial por equipes femininas, que é esse outro troféuzinho aqui da direita. Em 27 edições do Campeonato Feminino, foram campeões os Estados Unidos, Japão, Indonésia e China, somente, todas essas edições. O campeonato por equipes mistas é a Sudirman Cup, começou em 1989, teve 16 edições, e até hoje foi vencido pela Indonésia, Coreia do Sul e China. Essas 16 edições, são esses 3 países que dividem os títulos. Pelos países citados aí, aparecem os Estados Unidos, né? Eles foram campeões por equipes femininas nas 3 primeiras edições da Uber Cup, porque tinha umas 3 jogadoras com bastante destaque na época, mas essa participação dos Estados Unidos, de países da Europa, diminuiu bastante depois disso,
E os países onde a modalidade é mais popular, que eu citei antes, na Ásia, são os que estão dominando aí os títulos, os rankings. A China é a grande conquistadora dos principais torneios dos últimos 30, 40 anos, quando eles começaram a sair pelo mundo disputando. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, os chineses ganharam as 5 medalhas de ouro em disputa, todas as que estavam em disputa. É a foto aí do técnico principal da China com as medalhas todas de ouro de Londres. Aqui nas Américas, o badminton é bastante praticado no Canadá, que é a principal força da modalidade no continente. Os Estados Unidos e o Peru dividiam aí a posição de segunda força até década, quando o Brasil começou a se colocar na disputa. Primeira medalha do Brasil em Jogos Pan-Americanos foi um bronze de dupla masculina, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2007, com Guilherme Pardo e Guilherme Kumazaka, que são aqui de Campinas, começaram a jogar na Fonte São Paulo. A primeira medalha simples masculina foi nos Jogos de 2011, do também campineiro Daniel Paiola. E nos Jogos de Lima, ano passado, o Brasil conquistou seu primeiro ouro na simples masculina com o Igor do Rio de Janeiro. Bronzes, incluindo na dupla feminina, formada pela Tada Silva, foto aí, que são atletas da Fonte São Paulo. E a Tamires é aqui de Campinas, cresceu na Vila Brandina e começou a jogar no projeto dos Ceareiros Vivo Badminton. Além desse pioneirismo, né, a gente percebe que Campinas tem importância também nos resultados da modalidade no alto nível. Até alguns anos atrás, a sede da Confederação Brasileira, o treinamento da seleção eram aqui na cidade, tinha um galpão perto da Lagoa do Taquaral. Atualmente, a seleção adulta tem treino em Americana. Então, assim, rapidamente, são alguns detalhes aí da trajetória histórica da modalidade. Foi bastante datas aí, depois a gente pode voltar no vídeo para quem quiser conhecer melhor. E nesse caminho aí, desde as primeiras padronizações de regras, foi o que determina como o jogo é jogado atualmente. A gente vai passar aqui as regras básicas que delimitam o jogo hoje. O jogo, com a raquete peteca, acontece numa quadra retangular, as medidas máximas aí tem na figura, comprimento de 13,4 metros, a largura de 5 metros quando é jogada, 5,18 metros quando é jogada em simples, 1 contra 1. Conforme o diagrama aí também tem algumas linhas, que são as áreas que demarcam a área de saque, que são as regiões onde os atletas podem estar na hora de realizar o saque, para o lado que tem que mandar a peteca. Essa quadra ela é dividida em duas por uma rede, presa a postes com 1,55 m de altura. Então não é uma rede baixa igual a do tênis, mas não é tão alta quanto a do vôlei. A rede atravessa a quadra de lado a lado totalmente, tem 76 centímetros de altura, e no meio da quadra ela pode baixar aí até 1,52 m, né, por causa da tensão aí da corda que liga ela num poste ao outro, ela tem esse limite aí no meio. As petecas, elas podem ser naturais ou artificiais, desde que elas mantenham as características de voo de uma peteca feita de penas naturais. O peso é aproximadamente de 5 gramas, a cabeça ou a ponta, a base dela tem um formato de uma semisfera, parece uma bolinha aqui, metade, com 2,5 centímetros de diâmetro. As penas têm cerca de 7 centímetros de comprimento, então ela é pequena. E quando se firmaram aí as características ideais dela, das penas de ganso. Então, oficialmente, até hoje, nos campeonatos, utiliza-se as petecas com 16 penas de ganso. São penas tratadas, coladas, amarradas aí, mas ainda são frágeis, elas dão poucos pontos, precisam ser trocadas várias vezes em uma partida. Nas petecas artificiais, as penas são trocadas por uma saia, chama de plástico, né, de nylon na maioria. Muda um pouco o voo, a resposta das batidas, mas elas são bem mais duráveis. Para iniciação, para treinamento, começou a utilizar as petecas de plástico. E recentemente começou-se uma discussão aí, alguns estudos para substituir as penas naturais por penas artificiais que possam simular melhor o voo.
talvez umas penas de grafite carbono, alguns materiais aí para não precisar mais tirar as penas dos animais aí. As raquetes são essas parecidas com essa da foto. Elas têm um comprimento máximo de 68 centímetros, largura máxima de 23 centímetros, divididas em 3 partes: a cabeça, que é onde tem a corda, o cabo compridinho e a empunhadura, que é onde a gente segura. A área aqui onde ficam as cordas, aqui na cabeça, ela pode ter um comprimento máximo de 28 centímetros e a largura de 22. Quando começou a praticar o badminton, elas eram de madeira, depois de metais. Hoje mais comuns são feitas de alumínio, fibras de carbono, titânio, outros materiais leves e flexíveis e resistentes. Elas normalmente são leves, pesa aí cerca de 80 gramas, 90 gramas as mais modernas. As de iniciação podem pesar um pouquinho mais. As regras que determinam o jogo, né, oficialmente eles são disputados partidas de simples, masculina e feminina, 1 contra 1, ou duplas masculinas ou femininas, 2 contra 2, ou duplas mistas, 1 contra uma mulher. A partida oficial disputada é melhor de 3 games, oficialmente chama game, mas usualmente a gente chama de 7, igual do vôlei. O jogador ou dupla que vencer 2 games ganha a partida, e vence um game quem fizer 21 pontos primeiro. Caso haja empate em 20-20, aí precisa abrir 2 pontos de vantagem, só que tem um limite máximo de 30 pontos. Então, quando chega a 29-29, quem ganhar o 30º ganha o game. A disputa do ponto começa com saque, né, ou serviço, e aí o adversário faz a devolução, fazem as rebatidas, até que a peteca esteja fora de jogo e algum lado ganha o ponto. Essa sequência de rebatidas a gente chama de rally. Tem que fazer um sorteio para escolher quem saca primeiro, e aí depois quem ganha o ponto é que faz o saque, sempre. Os pontos são contados diretamente, não tem vantagem, assim como no vôlei, e quem ganha o game começa servindo, começa sacando no próximo game. Os jogadores trocam de lado de quadra entre cada game, e aí no game de desempate, no terceiro game, também trocam de lado nos 11 pontos. Então, alguém completa 11 pontos. No momento do saque, quem está servindo e quem está recebendo tem que ficar dentro das áreas de serviço corretas marcadas pelas linhas da quadra. As áreas de serviço tem que ser do lado direito, a pessoa fica do lado direito quando o ponto de quem está sacando for no número par, e do lado esquerdo, usa a área esquerda quando o ponto de quem está sacando for ímpar. Na figura aqui dá para ver as diferenças das áreas quando joga simples, né, ela é mais comprida, vale até o fundo, e quando joga dupla, ela tem essa linha aqui que demarca o limite longo para o saque. Como ela é mais larga, a área de saque, ela fica um pouquinho mais curta, a região onde pode cair o saque. Tem algumas regras para o saque, né, como ele é feito dentro da quadra, até essa linha de saque curto, ele tem que ser feito abaixo da linha da cintura, que hoje foi determinado em 1,15 m pela regra, para não ficar tão subjetivo, mas essa medida oficial, assim, só tem em campeonatos oficiais, porque eles criaram um equipamento para facilitar os juízes olharem a altura. Na hora que a raquete bate na peteca, então a peteca tem que estar inteira abaixo dessa linha. Só pode bater na ponta da peteca, não pode bater na saia, nas penas, né, que dificultaria o voo aí, a recepção. Na hora do contato, o cabo da raquete tem que estar, a cabeça da raquete tem que estar um pouco mais abaixo da mão, não pode estar. Eles lá, quando as crianças começam, eles tentam fazer aí, mas da frente da quadra, isso seria injusto, né, nem conseguir receber. No momento do saque, os 2 pés de quem está sacando tem que estar em contato com a quadra, não pode levantar, não pode arrastar, a raquete toque na peteca. E no jogo de duplas, os parceiros que não estão sacando nem recebendo podem ficar em qualquer lugar da quadra, desde que não atrapalhe a visão. Depois do saque e da devolução, vale a quadra inteira, pode se movimentar e direcionar a peteca para qualquer lugar da quadra. Ganha o ponto quem fizer a peteca cair no chão dentro da quadra do adversário, mas também pode ser marcado ponto por faltas. A peteca cai fora da quadra, quando a peteca não
rede, ou ela toca algum objeto fora da quadra, ou ela toca no jogador, no corpo, né, não na raquete, mesmo que seja na roupa. Se ela for negada, ficar presa na raquete também é uma falta. Se ela for golpeada mais de uma vez antes de passar, normalmente acontece em duplas, um tenta rebater, ela espirra e o outro rebate, isso é uma falta. Se um atleta toca a rede ou um poste, ou se invade a rede por cima, ou por baixo da rede, invade a quadra, né, por cima ou por da rede, atrapalhando o jogador adversário, ou se ele distrai intencionalmente o adversário, então tudo isso são faltas que dão ponto pro adversário. Então, como eu disse, o badminton é uma modalidade que envolve facilmente pessoas em quaisquer condições. Sua prática por pessoas com deficiência, ela não necessita de muitas adaptações. Tanto cadeirantes, pessoas com próteses ou outros problemas de mobilidade podem jogar tranquilamente. A única necessidade é conseguir segurar a raquete e controlar para rebater a peteca. Finais do século XX, aí, quando cresceu o movimento paralímpico no mundo, o badminton para pessoas com deficiência se organizou e se formalizou como para-badminton. O registro mais antigo que se tem de uma formalização do para-badminton é de 1990, quando os jogadores alemães usuários de cadeira de roda adaptaram algumas regras, e é essa forma que eles adaptaram ganhou interesse nos países lá vizinhos na Europa. Em 1996, fundaram a Associação Internacional de Badminton para Deficientes, que virou a Federação Mundial de Para-Badminton. E desde 2011, a BWF assumiu a gestão da modalidade no mundo. No Brasil, a prática começou em 2006, no Centro de Treinamento de Educação Física Especial, em Brasília, com o professor Letson Samarone. Então, Brasília e Toledo, no Paraná, Campinas também foram cidades que iniciaram cedo a formação de atletas e a participação em campeonatos. Mas hoje a equipe brasileira de muitos estados, de quase todas as regiões do país. É até mais descentralizado a formação da seleção do que do próprio badminton tradicional. Desde 1998 tem campeonatos mundiais de para-badminton, então foram 12 edições até hoje. No Brasil, o primeiro campeonato que incluiu o para-badminton foi em 2008, mas ele estava combinado com o badminton tradicional, não teve separação. Em 2010, foi realizado o primeiro campeonato pan-americano de badminton em Curitiba. Em 2011, o Brasil participou, sendo que um dos representantes do Brasil foi também Campinas, o Gabriel Giannini. Nos Jogos Pan-Americanos, para badminton estreou só no passado, em Lima, e o Brasil, a seleção incluía uma técnica e 2 atletas aqui de Campinas. O Brasil liderou o quadro de medalha, ganhou 4 ouros, 4 pratas e 2 bronzes. Está programada a estreia dos Paralímpicos para agora, para Tóquio, que estaria acontecendo agora, vai ser ano que vem. Para Paralimpíadas, o Brasil deve ser representado por um atleta da categoria SH6, que são para pessoas com nanismo, que é o Vitor Tavares, do Paraná, mas ainda a gente tem chance na categoria de cadeirantes com a dupla masculina do Júlio, que é esse atleta da foto, que é um atleta nosso, é da Sancalp. A dupla dele com o Marcelo de Brasília ainda está aí disputando uma vaga. Para jogar o para-badminton na forma competitiva, foram criadas classes, né, para regular os atletas de acordo com as limitações dos movimentos, pelas deficiências, para equilibrar as condições entre os jogadores adversários. Atualmente tem 6 classes. A WH1, WH2, que é para atletas que precisam de cadeiras de rodas, porque tem algum comprometimento de membro inferior e problema de controle do tronco. Os mais comprometidos são da classe WH1 e os que controlam melhor o tronco jogam na WH2. Para esses atletas, a principal adaptação é a redução da quadra. Na quadra de simples é essa que tem na figurinha aqui do lado. Eles jogam meia quadra sem valer a área próxima à rede, a área da frente. Quando é duplas, vale a quadra inteira, mas também não vale a área da rede. A gente tem aqui uma imagem, espero que para a maioria aí esteja passando, é um gifzinho animado aí, é uma sequência de imagens que dá para ter uma noção de um jogo de cadeira de rodas
de dupla feminina. Esse é do Campeonato Mundial no ano passado. As outras classes para pessoas que não precisam de cadeira de rodas, tem a SL3 e SL4, que é para pessoas que têm comprometimento nos membros inferiores, né, nas pernas, mas que conseguem jogar em pé. Para a SL3, que é quem tem maior dificuldade de equilíbrio e movimentação, tem uma adaptação da quadra. Eles jogam também meia quadra, mas aí vale a parte da frente, a parte da rede. Essa área em preto na figura é a área que vale para o saque. As áreas cinzas na hora do saque considerado fora. Mas durante o rally, toda a área cinza vale. Então tem aqui uma disputa de simples masculino SL3 aí na figura. Um atleta tem uma prótese, que é prótese bem alta, acima do joelho, e o outro atleta tem ambas as pernas, mas tem uma dificuldade ali com a perna direita. Na categoria SL4, eles já jogam a quadra inteira. A categoria de quem não tem problemas de membros inferiores são a SU5 e a SH6. A SU5 é para quem tem algum comprometimento de membro superior, uma amputação aí no braço, né, alguma deficiência nos braços, e a SH6 é para pessoas com nanismo. Na imagem a gente tem aí, essas duas categorias jogam quadra inteira. A categoria SH6 tem os limites determinados pela altura, né, 1,45 m no masculino, 1,37 m no feminino, ou uma soma da altura mais o comprimento do braço, que é de 2 metros para o masculino e 1,90 m para o feminino. Para eles não tem nenhuma mudança nas regras, nem altura de rede, nem tamanho da quadra. Então o badminton passou de uma brincadeira, um jogo cooperativo, num momento de lazer, para uma modalidade esportiva que hoje tem uma manifestação mais alto nível do rendimento atlético. Ele é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo, porque a peteca nos smashes, nos ataques mais fortes, ela chega facilmente a mais de 350 km por hora, e a velocidade mais alta registrada numa competição foi de 426 km por hora, da peteca no smash. Na Liga Indiana, foi um atleta dinamarquês que fez essa batida nessa velocidade. Claro que pelo formato da peteca, a desaceleração é grande, né? Ela perde cerca de 30% da velocidade a cada 2 metros do voo, mas como as distâncias na quadra elas não são grandes, a velocidade alta aí da peteca que esses jogadores conseguem imprimir exige muita agilidade na movimentação, nos deslocamentos em quadra. Essas batidas aí no alto nível, elas atravessam a quadra em menos de 0,4 segundos. É bastante rápido. O jogo é caracterizado por ações de curta duração e alta intensidade, intercalado por alguns períodos de descanso entre cada ponto, cada rally, né? Aquelas disputas que começam com o saque. Cada rally, os estudos aí perceberam que dura em média de 6 a 7 segundos, em média, o rally, a peteca em jogo, e os intervalos nas partidas oficiais, em campeonatos, cerca de 14 a 15 segundos. As partidas de simples podem durar 1 hora ou mais, se for bem disputada. Uma partida de dupla aí bem disputada facilmente passa aí de 1 hora, chega 1 hora e meia tranquilo, em um jogo só. As ações físicas, elas incluem no badminton, os deslocamentos incluem muitos saltos, saltitos, passos longos, avanços, mudanças rápidas de direção, tem alta frequência de manobras, parada rápida, saída, parada e saída rápida, movimentos rápidos de braço de várias posições corporais, de várias posturas. Essa característica intermitente das ações, com ralis curtos de alta intensidade, ou alguns ralis mais longos, que acabam aí ficando com intensidade moderada, e pequeno intervalo para recuperação entre as ações, exige uma alternância dos sistemas energéticos predominantes. Os estudos indicam 60% a 70% da energia sistema aeróbio, cerca de 30% anaeróbio, principalmente o alático, né, as ações aí de 6 segundos, 10 segundos, e um período de recuperação. A exigência do sistema aeróbio inclui essa necessidade de recuperação entre os ralis. As capacidades físicas mais exigidas pelas características aí do jogo, então, são a velocidade e agilidade, no vai e vem aí desses deslocamentos em quadra, dos movimentos da raquete, a potência, né, a força rápida para os saltos, para saídas rápidas e batidas, a resistência aeróbia para aguentar essa repetição
das ações com os intervalinhos. Flexibilidade é importante, considerando os giros que se faz do braço, né, no ombro, no punho, e muitas passadas largas que são exigidas também na movimentação. As ações motoras do jogo exigem e trabalham a coordenação global, para organizar os deslocamentos de perna, com os movimentos de braço. Então, o atleta precisa acompanhar o voo da peteca para sincronizar o encontro da raquete na batida, então essa coordenação óculo-manual é bastante exigida e trabalhada. E tem constantes mudanças de direção e deslocamento para vários lados, né? Então, exige muito da lateralidade. Apesar desse alto nível ter toda essa exigência, pela leveza dos equipamentos, da raquete, da peteca, e o tamanho relativamente pequeno da quadra, e pelo voo da peteca perder muita velocidade, o badminton é um jogo para todos. Como qualquer jogo esportivo, o significado da sua prática varia do contexto e dos sujeitos envolvidos. Ela pode ser educacional, para lazer, com foco na saúde, né? Passada a primeira dificuldade de coordenar o movimento da raquete que tem um cabo comprido, fica longe da mão, né, a batida, e coordenar isso com o tempo de voo da peteca, qualquer pessoa pode conseguir disputar. Como a gente apresentou, para pessoa com deficiência, pode se adaptar às regras de para-badminton. Para crianças, jovens, adultos e idosos, eles se envolvem com tranquilidade, é um jogo de participação bastante frequente, a ação é constante, e quando fica em dupla, é mais leve ainda, porque o espaço para a quadra é dividido, né? A prática recreativa do badminton pode ser uma excelente sessão de exercício, atingindo aí níveis recomendados por OMS, colégios de medicina esportiva, os níveis de saúde e qualidade de vida, os níveis de atividade física diária recomendados. Eu encontrei uma pesquisa que, com homens de meia idade jogando 30 minutos em partidas de simples, apresentou como resultado a média do VO2 máximo de 76%, para quem é aí da fisiologia. Eles mantiveram uma frequência cardíaca média próxima a 170 batimentos. A percepção subjetiva foi na faixa de intensa a muito intensa, e queimaram perto de 400 calorias. Então, são 30 minutos de atividade aí intensa, intervalada, realizada de forma divertida e prazerosa. Para a terceira idade, eu vejo aí como vantagens que a velocidade ela é controlada de acordo com a habilidade e a capacidade do atleta. Então, ela pode ser mais baixa pelo voo da peteca. Não tem contato físico, os deslocamentos são curtos, tem um esforço que parece ser intenso, mas ele é intermitente, e estimula a atenção o tempo todo, trabalha-se bastante equilíbrio e agilidade. Então, para o idoso pode ser bastante vantajoso. No circuito paulista, tem uma categoria Senior Master, dividida aí pela idade, tem muitos jogadores de 60, 70 anos, até alguns de 80 anos. Então, essas ações que eu citei aí na característica aí do jogo, física e motora, e as rebatidas formam as técnicas básicas do badminton, que a gente vai tratar, vou apresentar rapidinho aqui na sequência. A imagem aqui tem uma animação aqui também, espero que a maioria consiga ver, de um atleta aí movimentando. Nessa parte a gente foca na movimentação dela, de corpo, e não no jogo e nas batidas em si. No badminton a gente chama de movimentação as diferentes maneiras normalmente utilizadas para se deslocar em quadra. São formas típicas e técnicas e passos diferentes do que a gente usa habitualmente no dia a dia. Como a quadra é curta e é preciso se reposicionar rapidamente, né, esperando a peteca voltar, a cada rebatida, a movimentação tem um ciclo. A gente costuma dizer que é um ciclo. E é comum realizar essa movimentação em treinos, em aulas, sem peteca, só com a raquete, sem adversário, uma partida imaginária, para melhorar a coordenação desses deslocamentos aí diferentes. Também serve como um bom exercício específico para o condicionamento. Esse ciclo dessa movimentação, ela começa numa posição de base, que é bem comum em várias modalidades. O jogador está preparado para se rapidamente. Essa posição, normalmente, ela é com os lateralmente, os joelhos um pouquinho flexionados, braços relaxados, levemente levados à frente do corpo, o peso distribuído, pernas e o calcanhar quase fora do solo, o peso um pouquinho mais à frente aí do pé.
A posição na quadra, normalmente melhor para ficar, é mais próximo do centro, porque fica a distância equilibrada aí de todos os cantos. Então, eu estou nessa posição de base aí, próximo ao centro da quadra, que é onde normalmente o atleta aí retorna. Depois, faça um split step, que a gente chama. É comum em várias modalidades que precisam de saída rápida. Split step é um pequeno saltito, quase sem tirar os dedos do pé do chão. É uma preparação para sair do lugar e iniciar o deslocamento na direção da peteca. Então, a ideia é não estar totalmente parado quando a gente vê a peteca vindo. Já se colocar em movimento. Dá para perceber na imagem, quando ela chega no meio ali, ela normalmente faz um salto, que a gente tenta sincronizar esse salto com a batida do adversário, para já sair na direção que a peteca vai vir. Estamos na base, fizemos split step, aí tem o deslocamento para a peteca, que é realizado na maior velocidade possível, tentando interceptar a trajetória de voo dela no ponto mais alto, com a maior antecedência, para a gente poder escolher qual rebatida vai executar. De acordo com o tamanho das pernas, são 2, 3 passos rápidos, e aí a coordenação global fica muito importante nesse momento para ajustar o movimento das pernas com o do braço, para realizar a batida na hora que a gente chegar na peteca, e aí continuar com o ciclo, que é uma parada brusca, uma mudança de direção, normalmente próxima à batida, ou a gente para e faz a batida, ou a gente bate e para, né, ela é bem próxima ao momento da batida. É preciso brecar o momento, a gente estava indo para um lado, a gente tem que brecar e transformar esse movimento para o retorno da posição. E aí a gente muda para o deslocamento de recuperação, que aí a gente pode coordenar a velocidade do retorno, né, dessa recuperação, com o voo da peteca, para a gente chegar lá no meio da quadra, na base, na hora que o adversário está fazendo a batida. Pela movimentação da atleta, aí dá para ver, às vezes ela faz a batida e não volta tão rápido, porque ela está observando o voo da peteca. Devido ao vai e vem rápido e constante da peteca, os deslocamentos precisam ser feitos sempre de frente para a rede. A batida é preciso ir para frente ou para trás, vai para o outro, tem um vai e volta. Para que haja uma coordenação e equilíbrio, não é recomendado fazer esses deslocamentos com uma corrida normal. A gente pararia, desequilibraria, teria que recuperar o equilíbrio. Costuma-se usar um de chassé, que é similar ao da esgrima, que é um sobrepasso, você junta a perna e abre de novo, e giros do corpo, principalmente no deslocamento para trás, ela já gira para trás, faz um deslocamento lateral para o fundo. Então, tudo isso que eu falei, esse ciclo, a gente consegue ver algumas batidas dessa atleta aí, que ela faz bastante saltito, salta na base no meio. É comum, para a gente alcançar as petecas mais distantes, utilizar um movimento de avanço ou afundo, que é aquela passada larga. Numa partida de simples, chega a ser 15 a 20% de todos os movimentos realizados aí, essa posição. Então, necessita de força aí na perna, flexibilidade, e uma boa técnica de execução aí desse passo, ele ajuda a prevenir e reduzir lesões aí, joelho, tornozelo. Essa aí da imagem. Então, a gente falou aí das movimentações básicas, da técnica básica de movimentação, mas rebater a peteca é a principal ação que caracteriza a modalidade. Então, os tipos de batida ou golpes executados dependem da altura que está vindo a peteca, onde eu vou encontrar ela, em que posição na quadra a peteca está, e em relação ao corpo, também depende, isso vai mudar a forma como eu vou segurar a raquete e as opções que eu vou ter de rebatida. A forma de segurar a raquete a gente chama de empunhadura, e as principais, as mais básicas, são a de forehand e a de backhand. As batidas feitas que são do lado dominante do corpo, da mão que eu seguro a raquete, a gente chama de forehand. A maioria das pessoas do lado direito. A empunhadura de forehand é feita segurando a raquete como na figura aí, com o indicador e o polegar formando um Vzinho aí que está invertido em vermelho no ângulo 3 ali. Na lateral
da empunhadura do cabo da raquete. E na hora de rebater, a gente vira a palma da mão para frente, para que a cabeça da raquete, o encordoamento, fique de frente para a peteca. A empunhadura básica de backhand, ela é feita com o polegar, com o dedão apoiado na empunhadura do cabo, faz uma pressão perpendicular à cabeça da raquete. Tá? Não é recomendado fazer uma pressão muito forte nos dedos, colocar a empunhadura, o cabo da raquete inteiro na palma da mão. A gente utiliza-se muito mais os dedos, né, permitindo que essas trocas de empunhadura sejam feitas rapidamente durante o deslocamento, né, que dá aquela coordenação global. Tem outras variações intermediárias de empunhadura, né, que utilizam mais os dedos, nas jogadas de próximo à rede, com toques mais suaves e precisos, utiliza-se algumas variações. Então, todas as batidas podem ser feitas, principalmente utilizando essas básicas, o forehand e o backhand, né? Forehand quando a peteca está do lado que a gente segura a raquete, o backhand quando está para o lado contrário. E aí os principais tipos de batidas, os mais básicos, são o saque, que eu já falei a regra, tem que ser abaixo da linha da cintura, mas ele pode ser feito com uma empunhadura de backhand ou de forehand, direcionado para qualquer área do serviço lá da quadra adversária. Então pode ser um saque curto, pode ser um saque alto e fundo. Na primeira imagem aí da esquerda em cima é um saque numa dupla, um saque de backhand curto, da atleta de vermelho ali. E na imagem da direita é um saque de forehand alto e fundo, num jogo de simples feminino. Outro golpe comum são as batidas curtas, rebatidas próximos da rede, tocando a peteca com menos força, com delicadeza, para que ela caia próximo à rede. Ela só passa por cima da rede e cai perto da rede da quadra oposta. E uma outra batida próxima à rede é a matada. Quando a peteca ela fica lenta, alta, perto da rede, você bate com mais força, direcionando ela direto para o chão, para o meio ou para o fundo da quadra do adversário. Tem aqui um rallyzinho, uma disputinha entre dois atletas aqui, que eles dão várias curtinhas, e aí o outro de branco dá uma matada no final. Então é esse toquinho, que ela passa rente à rede e cai perto da rede. Outra batida próxima à rede é o lob ou lift, a levantada. Ela é feita perto da rede, de baixo para cima, levantando a peteca em direção ao fundo da quadra adversária. Se ela for bem alta e fundo, ela é uma posição defensiva, mas a gente pode acelerar, bater ela mais reta, que aí ela desequilibra, ajuda a desequilibrar o adversário. Então, nessas imagens aqui, a gente tem uns exemplos de levantada, de lob. Na imagem da direita, o atleta de preto faz ali uma levantada para o fundo, um lob. Na imagem de cima aí da direita, a atleta de vermelho faz duas levantadas seguidas. A de branco bate, um perto da rede, ela levanta de novo. É um lob. Uma rebatida de meio de quadra, chamada drive, quando a peteca está mais próxima do tronco, da cabeça, do ombro. É uma rebatida mais forte e reta, rente à rede. Ela é muito utilizada em duplas também, por conta da velocidade dela. Como a dupla ocupa mais a quadra, a gente busca acelerar um pouco mais a peteca. Então tem aqui duas imagenzinhas de dupla. A de baixo é uma dupla masculina, que é um jogo muito rápido, utiliza muito drive, e a de cima é uma dupla mista, que os atletas aí estão utilizando essa rebatida para ver que eles usam uma força aí de pulso, né, de antebraço, e bate reto essa peteca aí rente à rede. As batidas para o fundo, de fundo da quadra, a primeira delas que a gente vai ver é o clear, é uma rebatida por cima da cabeça, a peteca está alta, a gente direciona essa peteca alta para o fundo da quadra do outro lado. Então ela pode ser bem alta, que aí dá tempo da gente se posicionar, né, mais defensiva, mas se a gente bater ela não tão alta, mais rápida, também ela ajuda a desequilibrar o adversário que tem que ir rápido para o fundo. Aí aqui dá para ver 3 batidas seguidas nesse jogo aqui, que são altas para o fundo. Não costuma ter muito em simples masculina, não. Essas sequências são rally longos, estão cansados, ajuda a descansar.
O smash é o ataque, né, similar à cortada do vôlei. Ela é uma rebatida que é feita do meio, do fundo da quadra, por cima da cabeça, direcionando a peteca rapidamente para baixo, direção do chão da quadra adversária. São essas batidas que chegam lá a 400 km por hora. Aqui na imagem de cima é um smash com salto de um atleta masculino. Os atletas masculinos em simples e duplas saltam bastante para fazer para dar um ângulo melhor para a peteca. E na imagem de baixo é uma atleta feminina, fazendo ali, não é um saltinho, uma troca de passo, né? Ela consegue direcionar a peteca aí rápido para o chão. E tem o drop shot, que é uma rebatida que parece que vai ser um ataque forte desse smash, também é do meio do fundo da quadra, por cima da cabeça, só que aí o atleta tira um pouco a velocidade, ele quebra a velocidade para a peteca cair perto da rede do adversário. Então aqui na imagem de cima tem um drop de backhand, que a peteca passa ali da atleta de branco, ela vira de costa para a rede, usa o backhand e faz um drop cruzando ali, a batida que vai do fundo para perto da rede adversária. E na imagem da direita tem um atleta masculino aqui, fazendo um drop, ele salta, parece que vai dar uma porradona, aí ele tira a força, ela cai perto da rede lá e desequilibra o adversário dele. Então, para ganhar os pontos, ganhar o jogo, toda essa movimentação, esses tipos de rebatida que a gente viu, eles passam por um processo constante de decisão do jogador a cada disputa, a todo momento. É preciso escolher qual golpe eu vou executar, para onde eu vou direcionar, com que força, com que velocidade, levando em consideração a situação da peteca, né, como ela está voando, em que direção, em que velocidade, como eu vou conseguir atingir, e observando o adversário, qual é a posição dele em quadra, a situação dele, equilíbrio de corpo, quais são os pontos fortes e fracos que a gente conhece dele. Nas diferentes modalidades, simples e duplas, a gente tem algumas estratégias básicas, simples, mais conhecidas aí para se ganhar os pontos. No jogo de simples, é fazer o adversário se deslocar bastante na quadra, então não rebater lá no meio onde ele costuma ficar, até que ele cometa um erro ou que ele deixe uma peteca aí mais fácil para a gente colocar no chão, para matar ou para fazer um smash. Nas duplas, como é um jogo que a quadra está mais ocupada, como eu falei, é um jogo mais rápido, a ideia é manter a peteca para baixo ou de algum jeito que os adversários levantem para a gente poder acelerar e colocar ela para o chão. Eu citei as fintas aqui, que são alguns movimentos mais especializados aí, que são os movimentos para tentar enganar, né? Pode ser usado aí nas táticas, nas estratégias de jogo, mas como a peteca ela não adquire o efeito igual as bolinhas, né? Ela não vai pingar e girar para algum lado. Os efeitos são essas fintas, elas são feitas com giros de corpo, quebra de punho, um duplo movimento de raquete, finge que eu vou bater e vira a raquete, bate para o outro lado. Então também tem essas possibilidades de fintas. Agora que a gente conheceu um pouco melhor alguns detalhes da história do jogo, das características dele, algumas técnicas e táticas básicas, eu indico aqui alguns caminhos para quem quer trabalhar aí com iniciação, que pode servir de referência os professores aplicar modalidade na escola, recreação, ou talvez iniciar aí, procurar se aprofundar para iniciar uma escolinha. São só algumas observações e dicas, sugestões, não tem intenção aí de definir qual que é uma melhor metodologia, muito menos de restringir a autonomia pedagógica dos professores, né? Como a gente costuma dizer, não é uma receita de bolo, você vai ter que observar seu grupo, né? Como em qualquer esporte de raquete, o eixo que vai nortear a iniciação badminton está no desenvolvimento da habilidade motora de rebater, utilizando um instrumento que ele é considerado uma extensão do braço, e vai rebater um outro objeto, que no nosso caso é a peteca. Essa habilidade de rebater é uma habilidade manipulativa especializada, e muitos crianças, muitos jogadores, adolescentes, até adultos, apresentam grande dificuldade ao iniciar, porque ela exige sofisticadas habilidades motoras visuais, aquela coordenação com o voo da peteca, nessa tarefa de rebater. O ato de rebater não se resume só à manipulação da raquete. Como a gente viu, ele necessita dos movimentos de locomoção, com todas as variáveis, as formas de se locomover, e também do equilíbrio.
As movimentações típicas aí do badminton, incluindo saída rápida, parada brusca, mudança de direção, elas fazem parte daquele ciclo de movimentos que a gente viu, e é importante que seja estimulado desde o início do processo de ensino, vivência e aprendizagem. Não pode ficar só pensando em movimentar a raquete sem pensar também nesses deslocamentos. É importante, então, estimular essas movimentações. Esses movimentos, eles precisam também de uma organização temporal e uma antecipação para entender a trajetória da peteca no ar e sincronizar o nosso movimento, o momento da chegada da raquete com esse voo da peteca, usando ações motoras rápidas, com vigor e precisão. Então, é um processo difícil aí para as crianças. É importante, então, estimular o desenvolvimento dessa percepção dos jogadores, buscando que eles tenham, quando eles atingirem uma certa independência, consigam observar o voo da peteca ou a posição do adversário enquanto estão se deslocando e posicionando e movimentando o braço para fazer a rebatida que eles desejam. O ensino que trabalha todos esses aspectos que eu falei vai ensinar o aluno também as formas de ganhar o jogo, o entendimento do jogo. Se ele está observando o adversário, ele está pensando, automatizando os movimentos de corpo e de raquete, de batida que ele vai fazer para ganhar o jogo. Usualmente, e atualmente, principalmente na nossa cultura, são limitadas as oportunidades que as crianças e adolescentes têm para prática regular, com instrução adequada, para desenvolver essa habilidade de rebater. Né? Há pouco incentivo para aquelas crianças, não tem muita gente que brinca com raquete ou com bastão, rebatendo objetos voando, né, ou pingando. Então, normalmente, esse é o grande desafio inicial para ensinar o badminton. É a questão da coordenação dessa raquete, que é mais comprida, está um pouco longe da mão, para rebater a peteca. Então, quais são alguns meios para a gente atingir esses objetivos de ensinar essa habilidade de rebatida, com deslocamento e entendimento de jogo? Eu vou apresentar aqui algumas ideias que eu tenho, que eu desenvolvo. Alguns princípios para nortear o planejamento das aulas e da atividade seriam a adequação dessas atividades aos níveis dos alunos, coisa que a gente sempre faz nas aulas, envolvendo eles em ações constantes, com variações dessas ações, para que eles possam ir criando e a gente possa estimulá-los a terem sempre atenção para encontrar as melhores estratégias, para eles também encontrarem e criarem as melhores estratégias em todos os jogos que eles estão fazendo, seja estratégias para eles melhorarem uma execução de uma técnica, uma habilidade motora, seja para eles pensarem na melhor estratégia que vai dar para eles a maior chance de vitória nesses jogos. Os principais métodos ou atividades que eu vejo para isso são jogos e brincadeiras, jogos que podem ser pré-desportivos, reduzidos, o jogo formal, sempre que possível, eu procuro no final da aula colocar eles no jogo formal, ou mais perto do formal possível. Utilizar desafios nessas brincadeiras, principalmente quando está começando, e eles fazem algumas atividades sozinhos para coordenar essas rebatidas, né, desafiando a conseguir uma certa quantidade, ou atingir um alvo, né. Eu costumo também utilizar música para trabalhar a coordenação das passadas e aqueles passos diferentes. Outros materiais, a gente pode usar materiais, os oficiais, né, as raquetes, tem umas raquetes parecidas com as oficiais de tamanhos variados, que ajudam as crianças menores, às vezes uma criança aí de 6, 7 anos, se ela é pequena, a raquete grande, às vezes ela bate no chão, então tem alguns implementos com o cabo um pouco menor. Ou materiais alternativos, pode usar bolas diferentes, bonecas mais lentas, maiores, que a gente pode fabricar, ou que a gente encontra por aí, colocar alvos variados no chão, ou pendurados, próximo à rede, no poste, na parede, variando pesos e tamanhos. Tem alguns exemplos aí do pessoal que já trabalha com raquetes, para adaptar raquetes, a raquete de badminton é um pouco diferente, pode usar um cabide de arame, um arame firme e fazer o formato da raquete, utilizar
uma meia calça, alguma coisa, um tecido fino, para colocar no lugar do encordoamento, ou recortar um papelão duro, pedaço de madeira, até aquele matador de mosca, que parece a raquete de badminton, pode ser utilizado aí numa iniciação, e as petecas podem ser feitas aí com espuma, isopor, jornal, papel, elas vão voar um pouquinho diferente, mas pode mudar a velocidade, facilitando aí a aprendizagem. Para o espaço não precisa ter obrigatoriamente uma quadra de badminton formal, e mesmo quem tem pode utilizar essa quadra de formas diferentes, né, lado a lado. Na escola, na quadra poliesportiva, a gente pode passar um elástico, uma corda de gol a gol, se tiver, se conseguir juntar cordas, e aí dá para colocar várias crianças ao mesmo tempo nesta mesma rede. Então, dá para adaptar aí o espaço. Alguns cuidados que se tem que ter quando está trabalhando especificamente com o badminton é colocar as crianças que estão fazendo atividade com raquete em umas distâncias seguras umas das outras, para elas não se trombarem, não baterem com a raquete uma na outra, orientar para ter cuidado quando a peteca cai no chão, não entrar no meio de atividade do colega, para não trombar, porque o colega está olhando para a peteca dele voando, né, e aí eles acabam entrando na mesma quadra, pode machucar. Os deslocamentos para trás, trabalhar bem aquele giro, para eles não correrem de costa e ter perigo de cair, e observação dos postes e base dos postes também, né, de acordo com a atividade, para não ter perigo de machucar. Alguns exemplos de atividades aí que a gente costuma usar, para trabalhar o manuseio da raquete, utilizar bexigas que a gente pode bater com a mão, com as raquetes alternativas ou com a raquete oficial, ou vou na colher, eu linko com a raquete oficial, põe a peteca e faz a corrida, trabalha ali o equilíbrio, pode ir girando a raquete, passando a raquete, né, tiro ao alvo, dá para utilizar bastante para trabalhar o saque ou outras rebatidas que eles já estejam conseguindo coordenar, para eles começarem a direcionar e pensar numa direção aí das rebatidas. Para movimentação, a gente pode conduzir um siga o mestre, deixar eles conduzirem, a gente dá algumas diretrizes, utilizando os deslocamentos laterais, o passo chassé, para eles começarem a pegar as passadas diferentes e típicas. Estafetas, dá para trabalhar bem as paradas bruscas e mudanças de direção, né, que são aquela fila, o aluno vai, faz uma ação, retorna, a gente pode colocar uns limites para ele abrir, uma passada no final, na hora de pegar um objeto. Eu utilizo uma queimada, em que ou é eliminado direto quem leva a bolada nas costas, então eles não vão virar para fugir, eles vão e voltam, né, virados de frente para o adversário, pode se adaptar dessa forma. Em relação ao entendimento do jogo, acho que em várias atividades a gente pode ir colocando isso, uma delas é o rei da rede, é bem típica no badminton, que só vale aquela área na frente da linha de saque curto, perto da rede, só vai valer fracos. Para quem tem dificuldade de tocar com a raquete, a gente pode fazer esse jogo sem raquete, com uma bolinha ou com a peteca mesmo, e o aluno tem que jogar por cima da rede, aí ele vai pensando onde é o melhor local para jogar, para ele ganhar esse ponto. E quando a gente trabalha com grupos maiores, dá para fazer atividades conjuntas em filas, bate e gira, bate e sai, e uma bem utilizada no badminton, essa que chama volta ao mundo. Os alunos ficam em 2 filas, uma em cada quadra, entra um de cada vez na quadra, ele rebate e corre para a fila da quadra do outro lado. E aí vamos tentando, quem errar a batida, sai, ou paga um castigo, né? Tem uma variação em que quem errar a batida perde a raquete, aí eles têm que passar a raquete entre si. Então, esses são alguns exemplos de atividades que a gente costuma utilizar. Quem ficou interessado ou tem interesse em se aprofundar e ver outras ideias para iniciar o trabalho, pode procurar esse programa aqui, Shuttle Time, que foi um programa criado pela BWF em 2012, para tornar o badminton mais conhecido e difundido em todo o mundo. Ele tem o objetivo de popularizar a modalidade, principalmente nas escolas. Eles pensaram esse programa para ensino do badminton na educação física escolar. É um programa para dar apoio de educação física, ele teve
tem ainda cursos de formação no programa, ele fornece um material escrito, tem vídeos disponíveis para a implantação de badminton nas aulas de educação física escolar. Você tem o objetivo nesses cursos de desenvolver o conhecimento do professor, as habilidades e a confiança para ensinar o badminton. Já foi implantado em mais de 100 países pela BWF. No site da BWF, depois eu vou passar o link, não sei se a Ana não passou, a gente passa, ou a Daisy passa aí no chat. Tem um link para registro gratuito, para os professores poderem ter acesso a esse manual, é o manual do Shuttle Time, tem um guia para desenvolvimento do programa, e tem 22 planos de aulas prontos, com as lições aí, com as atividades, já está disponível em português, esse link aí já entra no site de registro em português. Tem um link aí que a gente vai colocar dos vídeos do Shuttle Time, que estão no YouTube, é a playlist dos vídeos do Shuttle Time, para dar apoio e acesso quem não tem familiaridade com a modalidade. Então tem esses vídeos demonstrando as atividades que eles propõem nos planos. A sequência pedagógica desse programa gera o desenvolvimento na 22 lições, são 10 lições iniciais que trabalham a empunhadura, a manipulação, os deslocamentos, começando com as batidas, os golpes próximos da rede, né, as curtas, as levantadas e os saques, depois passando a golpes de meio de quadra, que são os drives, e as últimas aulas focam nas batidas de fundo, por cima da cabeça, o clear, o drop, o smash. Eles pensaram essa sequência pelo desenvolvimento da força da criança na hora de bater a peteca. Então, começa de perto, vai para o meio, e depois para o fundo, e as últimas 4 aulas são focadas nas táticas, em aprender a ganhar nos jogos de simples e duplo. Então, está disponível todo esse material, né, tem as lições, mas o professor vai adaptar os exercícios dentro dos planos de aula, aumentar ou diminuir a dificuldade de acordo com os grupos. A ideia deles é garantir uma experiência de todos, uma experiência positiva com o badminton. Independentemente da linha metodológica aí que o professor tem, é um material que traz uma orientação geral sobre a modalidade, tem muitas ideias de atividades que podem ser incluídas no programa, da maneira que o profissional achar melhor. Esse programa foi implantado no Brasil a partir de 2013. Nos primeiros anos, ali, ele foi muito focado no Rio de Janeiro, com bastante curso de capacitação de professores lá, porque estava chegando os Jogos Olímpicos, teve bastante curso por lá. Aqui em Campinas teve poucos, aqui na região de São Paulo não teve muitos, esse curso depende de uma parceria da Confederação Brasileira com a BWF, tá? Mas acompanhando o site da Confederação Brasileira, pode, de vez em quando, eles postam lá, quem tiver interesse no curso, pode ser que tenha aí em breve. Então, tem esses links com o Shuttle Time aqui, o último aqui na tela, tem o registro, é o link de cima, e o link de baixo é da playlist do YouTube. Quem quiser, quem não conseguir copiar agora, ou não conseguir anotar aqui, e não conseguir depois ver no YouTube, quiser pedir para mim, eu passo para vocês, tranquilo, depois. Tem também aqui esses links às regras oficiais. São 2 links da regra. O primeiro é a regra do site da BWF, está em inglês, e o segundo é a regra traduzida pela Federação do Estado de São Paulo. Tem os links da Confederação Brasileira, para quem quiser acompanhar, para ver se tem a notícia do curso, né, as notícias dos resultados do Brasil. O segundo link da Confederação, aí, eles fizeram agora nesse período da quarentena, uma revistinha infantil aí, que pode baixar no site, imprimir, dá para trabalhar nas aulas, desde criança pequena, para conhecer um pouco a modalidade. Falei bastante, então espero que tenha sido possível aí para vocês conhecerem um pouco. Agradeço ficarem todo esse tempo comigo aí, e quem fez perguntas no chat, quem tiver aí mais perguntas, pode passar aí, Ana. Temos perguntas, Felipe, podemos passar? Bora lá. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do professor Ciro Pires, te dando os parabéns, né? Excelente explanação. Aí a pergunta que ele coloca é: qual a sua dica para fazermos as marcações em quadras populares da cidade para o badminton sem que fiquem muito poluídas de linhas?
para não ficar muito poluída de linha, a gente precisa aproveitar algumas das linhas que já existem das outras marcações. Eu acredito que na hora de jogar, aluno, criança, a gente acaba focando tanto naquela modalidade que a gente foca nas linhas que são da modalidade e não percebe muito na hora do jogo as outras. Mas dá para utilizar, aí a gente vai ter que medir direitinho e utilizar algumas linhas que já existem. Né? Aí depende do modelo de cada quadra. Mas para marcar as linhas de badminton, se for usar fita, em alguns lugares utiliza fita, a largura oficial das linhas é de 4 centímetros, é um pouco diferente da maioria das modalidades. Se for usar fita, usa quase 100 metros de fita para marcar uma quadra. Vai ficar mais barato usar tinta, mas aí vai gastar só com a fita crepe para marcar. Mas normalmente não parece poluído para quem vê de fora, mas acredito que na hora das atividades a gente consegue fazer aquela visão de túnel e encaixar bem. Ok. A Marli pergunta se você acha que o esporte é viável para a população idosa como recreação ou competição? As duas opções, né? Eu citei no meio da aulinha. Como recreação, só deles conseguirem dar uma sequência de batidas, aí pode ser em qualquer espaço. Eu não fui específico na aula, mas a peteca, pela leveza dela, para jogar ao ar livre, ela sofre com o vento. Então, se for um local que venta muito, vai ficar difícil. A gente pode mudar, tentar cortar, fazer as de plástico e borracha o esporte para não depender de um salão fechado que tem uma altura que a peteca consiga voar, eles estão criando isso. Mas mesmo esses kits que costumam vender por aí de 2 raquetes, 3 petequinhas, as petecas são bem ruinzinhas, mas quando a gente está próximo, como recreação, isso é excelente, né? Aí tá perto, os passos vão ser curtos, vai trabalhar aqui essa agilidade, essa mudança de peso, é bom para o equilíbrio. E para quem tem já uma saúde aí, uma capacidade que consegue jogar, quem tem um histórico de esporte vai aprender muito fácil. E em Campinas tem grupos de sêniores aí que se reúnem para jogar. Quando a confederação fechou o centro de treinamento, quando tinha o centro de treinamento, alguns grupos utilizavam a própria instalação da confederação para jogar. Tinha bastante pessoal aí da categoria Senior Master. E depois que eles mudaram, esse grupo aí se organizou, procurou alguns clubes para continuar. É um momento de treino, de recreação, eles se divertem. E tem competição, sim. Então tá bom. A Marli também pergunta qual a melhor idade para iniciar no badminton? Como todas as modalidades, quanto antes, melhor. Né? Você não vai pensar numa criança como um alto nível, já focando nossa cultura aqui, menos, vários tamanhos, pudesse ir para as crianças pegarem, mais do que uma bolinha, que às vezes pinga muito rápido, mas desde 6 anos dá para começar a brincar, e depois pode ser que ele continue no badminton, pode ser para ter tênis de meia, tem uma variedade de modalidades de raquete, e ajuda o desenvolvimento todo, das passadas rápidas e em outras modalidades também, em outras atividades aí. E como a gente chega aí na idade adulta e idoso com uma atividade de recreação, fácil, então se ele não virar atleta, pelo menos tem uma atividade boa aí que aprendeu. Isso. A mesma Marli pergunta, o que impediria um atleta? Que impediria? A primeira dificuldade é a questão da coordenação, da manipulação da raquete.
se ele consegue segurar a raquete, até alguns atletas de para-badminton, na regra, se ele não consegue segurar, ele pode utilizar algum tipo de corda, alguma coisa que prenda melhor na mão. Então, o que limita seria essa capacidade, essa habilidade de segurar a raquete e rebater. Mas fora isso, cadeirante, tem dificuldade de locomoção, quase não sai do lugar, vai conseguir praticar também. Os cadeirantes, ele tem dificuldade também de se movimentar muito com a cadeira, empurrando a cadeira, aí ele vai ficar limitado à parte mais recreativa. Porque o jogo em si, na quadra mais formal com a cadeira, depende dele ir e voltar várias vezes. Mas dá para praticar aí, não tem muitos limites, não. Ok, todo mundo pode. Todo mundo pode, deve. Continuando aqui com as perguntas, a Marli continua com a pergunta. Qual é o trabalho de preparação física para a prática dessa modalidade, sendo que você utiliza mais o lado direito, se você for destro, para sacar e rebater para a sua prática, incluindo também todos os movimentos que utilizamos na ação do jogo? Que tipo de preparação física você faz, sendo que uma pessoa usa mais o lado direito se ela for destra? Tem um componente aí de lateralidade importante. Mais do que do braço, né, o tenista ele tem um antebraço normalmente bem diferente, mas é uma raquete mais pesada, é um movimento mais forte. Então, o movimento de braço no badminton não dá tanta diferença. O de perna, como eu falei lá, cerca de 20% até 25%, às vezes, do jogo de simples, tem aquele movimento de afundo, né? Então, vai dar um desequilíbrio normalmente na perna. Quando você está treinando isso aí para criança ou para adolescente, quando está iniciando, é sempre bom você variar os lados em todas as atividades, procurar estimular esse desenvolvimento, mas quando você foca no específico, ele vai ficar de um lado só. Na preparação física, precisa pensar nesse equilíbrio, tá? Então, quem fazer uma musculação, né, fora dos movimentos específicos de movimentação e de rebatida, é importante fazer essa compensação, sim, até para reequilibrar, para prevenir lesões. Ok. Pessoal dando parabéns, muito, muito claras suas explicações. Colocamos no chat os links que você sugeriu, né? Colocamos todos aqui, parabéns. Eu tenho uma pergunta, posso fazer para encerrar? Que acho que as perguntas aqui encerraram. Posso fazer uma pergunta para você? Pode não. Tem algum projeto ou enfim, alguma coisa de incapacitação de badminton para os professores de escola pública, alguma parceria, que tem alguma instituição que trabalhe com badminton, que tem uma parceria para capacitar esses professores? Aqui na cidade, na região, eu não conheço. Como o programa que eu apresentei, ele foi feito com esse objetivo, né, mas ele depende da BWF, da Federação Internacional da Confederação, para acontecer. A Marta está aqui. A Marta, a minha mulher, ela é tutora desse programa da BWF, e ela deu um dos cursos aqui em Campinas. A que a gente saiba, até agora foi o único aqui na cidade, na região. Já faz alguns anos. Então, eu não conheço de nenhuma organização que faça uma capacitação. Mas eu estou aberto agora, como funcionário da secretaria, até gostaria de me colocar nas minhas aulas lá no galpão do Jardim São José, que fica pertinho ali da rodovia Santos Dumont. Quando voltar, a gente voltar às atividades normais. As aulas são terça e quinta à tarde, segunda-feira de manhã. São aulas para as crianças. Então, quem quiser indicar alguma criança de 7 até 14, 15 anos para fazer as aulas, pode mandar para lá. Algum professor quer ir lá trocar uma ideia, experimentar um dia, conhecer, será muito bem-vindo. E a gente tem a associação nossa, Sancalp, a gente também está parado. A gente tem aos sábados as aulas de iniciação,
a gente não tem recursos e muito espaço e material para receber muita gente, a gente está um pouco mais focado no para-badminton, quem tiver criança, principalmente, que queira indicar para ir lá conhecer, experimentar, crianças com deficiência, quando a gente voltar aí pode entrar em contato com a gente. Ok. Falar? Espera um pouquinho, Ana. Tá, pode falar. A técnica que quer falar, que ela tem mais contatos aqui. Oi, Ana. Oi. A prefeitura, ela pode solicitar curso, então não só a prefeitura, como as secretarias de educação ou um próprio clube pode solicitar curso para a confederação, esse curso Shototime, né? Então, através de solicitação, eles percebem que tem interesse e eles podem formar um curso aqui na cidade. Esse curso você acha que teria custo? Não. Aí teria que entrar em contato para formatar esse tipo de trabalho. Daí isso varia muito, porque eles fazem esse curso com material, dando todo o kit, né? E geralmente tem uma taxa de inscrição, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eles fazem gratuitamente esse curso, sem esse material, sem dar esse aporte. Então, é algo que pode ser conversado e pode ser feito parcerias. Eu mais perguntei porque tem muita professor de escola pública, né, que às vezes tem interesse em trabalhar com a criançada, mas não tem esse conhecimento que vocês têm, né? Então, de repente, se o professor tem interesse, procurar vocês. A gente, como Sancap, a gente já atendeu alguns professores, trocou uma ideia, orientou de material também, né, nesses anos todos, não só de escola pública, né, como é um material que não tem muito por aí, escola particular também, a gente já teve esse contato. Tem um comentário aqui da Marina Ortiz. Felipe, agradeço muito pelo curso, sou educadora do Sesc Campinas, fiz um curso de Shototime com a Marta em 2015 e aprendi muito. No Sesc Campinas temos recreação de badminton aos domingos e feriados, das 13h30 às 15h30, mas devido à pandemia estamos fechados. Quando reabrir as atividades de badminton, estão todos convidados. Então, mais uma pessoa aí, né, para ajudar a divulgar a modalidade. Felipe, eu agradeço você, o seu curso, a sua explanação, acho que foi bem clara. Tem mais comentários aqui. A Prefeitura de Hortolândia tem o material na escola. Eu quero, a Marli está querendo, enfim, e mais pessoas te dando os parabéns. Então, se você quiser finalizar, a gente agradece muito a sua presença, agradecemos a presença de todos, os links que o Felipe passou estão aqui no chat, essa aula vai ficar gravada, então vocês podem assistir a aula depois, quantas vezes quiserem, vai estar lá no link do YouTube da Secretaria de Esportes, e obrigada para todo mundo. Felipe, se você quiser terminar. Agradeço muito aí a Secretaria, agradeço Marli, Ciro, Marina, o pessoal que fez aí os comentários e as perguntas. Realmente não tinha lembrado do SESC, os alunos, ex-alunos nossos aqui, atletas que vinham jogando também lá no SESC. Agradeço e parabenizo aí a equipe toda da Secretaria pelo programa, Ana, Deise, Renato, Osmir, Marcelo, a coordenação, direção e o secretário. Acho que tá um programa excelente, aproveitando esse período que a gente tem que ficar em casa. Então, só isso. Muito obrigado. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais aí nesse domingo para quem vai comemorar aí. E até a próxima. Obrigada, Felipe. Obrigada para todo mundo. Bom final de semana e até o próximo